Olá, sejam bem-vindos, porque hoje tem receita de sorvete no canal e vai ser um sorvete muito especial. Vai ser um gelato de pistache, que é um sorvete feito de forma artesanal, né, como se fosse um verdadeiro gelato italiano. E para todo gelato italiano sempre começa com a base. Só a base já é um sorvete de creme delicioso. Mas aí vou adicionar uma pasta de pistache, que é praticamente uma mistura de pistache com um pouquinho de avelã, que ajuda a contrastar um pouco mais. Daqui a pouco eu explico melhor a pasta. Mas vamos primeiro à questão da base. O que é a base do sorvete? Ou seja, o que já é um delicioso sorvete de creme. Meio litro de leite, 4 gemas, 50 gramas de açúcar que vão bater junto com a gema, 100 gramas de açúcar que eu já misturei no leite e vou mencionar o processo depois, e basicamente mais 240 mililitros, que dá meia xícara padrão, de creme de leite fresco, que é um creme de leite que tem um teor de gordura maior. Esses ingredientes aqui são a base de basicamente todos os sorvetes que tem cremosos, né, gelatos cremosos. Além disso, desses ingredientes, eu vou adicionar 70 gramas dessa pasta de pistache, que é bem concentrada e ela não contém açúcar, então eu não tenho que me preocupar com a quantidade de açúcar, eu vou usar a quantidade padrão da receita, né, que é ao todo 150 gramas, 50 gramas na gema e 100 gramas no leite. E vou colocar 70 gramas desse creme de pistache, dessa pasta de pistache. Mas vocês também podem usar, se vocês tiverem aí, qualquer creme de pistache que é vendido como se fosse uma Nutella de pistache, vamos dizer assim, né? Que a Nutella é feita de avelã, esse aqui é feito de pistache. Nesse caso, eu sugiro ajustar um pouquinho, tirar um pouquinho do açúcar e usar uma quantidade maior, porque nesse caso aqui o primeiro ingrediente da lista não é pistache, é açúcar. Esse aqui vocês podem ver que o primeiro ingrediente na lista aqui ele é o pistache. Logo depois vem a amêndoa e a gordura que é necessária, né, para extrair todo o sabor do pistache. Para começar, eu vou levar esse leite com açúcar aqui quase até o ponto de fervura. Se vocês tiverem um termômetro, esse aqui é um de distância, né? Vocês veem que tá até gelado o leite. O ideal é chegar a 88 graus, que é quando começa a formar aquelas leves bolinhas aqui no cantinho. Enquanto o leite aquece, eu vou bater essas gemas aqui com açúcar. Eu vou bater até ficarem espumosas, mas não é absolutamente necessário isso. A ideia aqui é só derreter, diluir mesmo o açúcar na gema. Não precisa ficar espumosa não, mas eu prefiro. E depois que estiver quente, eu vou fazer o processo de temperagem, onde a gente joga o leite a cerca de 88 graus aqui em cima, mexendo, para não talhar a gema, né, não cozinhar a gema. O leite está quase chegando em temperatura e eu esqueci de mencionar duas coisinhas. É sempre bom jogar uma pitadinha de sal e no finalzinho eu vou mostrar, eu vou colocar um quarto de colher de chá de extrato de baunilha. Isso vai só dar um realce no sabor. Os dois ingredientes não são mandatórios não, mas é sempre bom. O sal sempre dá uma realçadinha nas receitas doces, então é sempre legal isso. O creme de pistache, como vocês podem ver aqui, tem um verde bem intenso, porque eles adicionam clorofila, né, para dar uma corada maior. Ele tem esse líquido todo aqui que é um óleo riquíssimo em sabor. Então, na hora de misturar aqui, eu estou pegando com um garfo aqui, tentando emulsionar aqui para poder misturar partes próximas, né, dos sólidos com os líquidos aqui assim que o leite chegar na temperatura. Eu vou adicionar ele antes de fazer a temperagem aqui com as minhas gemas. Pronto, a panela começou a dar aquela leve agitadinha nas bolhas.
já está próximo aqui da temperatura. Vocês veem que eu estou mexendo, a temperatura vai misturando, porque aqui por baixo está um pouquinho mais quente, mas já está no ponto certo. Aqui está dando uma temperatura um pouquinho menor, mas se eu tivesse um termômetro de imersão, daria a temperatura certa. Agora eu vou adicionar o pistache. E aí o leite branquinho vai ficando todo verdinho aqui por causa dessa deliciosa pasta de pistache, que como o leite está quase em ponto de fervura, se dissolve bem rapidamente. Agora vem a parte que eu falei que é a temperagem. Eu vou adicionando devagarzinho no início, principalmente, né, para dar aquele choque térmico nas gemas, mas à medida que eu coloco mais eu posso continuar aqui. Agora eu vou voltar com tudo para a panela. Acendi o fogo novamente, um fogo baixo, e agora ir mexendo sempre até alcançar a temperatura de 88 graus, que é o ponto que começa a ferver, e essa mistura vai engrossar porque eu adicionei as gemas. Mas muito cuidado, porque não pode passar do ponto, senão as gemas vão cozinhar e o seu creme vai ficar totalmente granuloso, talhado. Tá praticamente quase chegando aqui na temperatura. Vocês podem ver que dá uma boa engrossada, e mesmo eu batendo aqui com o fouet, vocês veem que não fica aquela espuma por cima, porque ele está engrossando. Mais um minutinho aqui já vai estar pronto. Tá 85, né? Um pouquinho só já vai estar no ponto. Bem, aqui já chegou no ponto, eu já desliguei a panela aqui, tá aqui do lado. E hoje eu resolvi seguir a receita. Às vezes eu não faço esse passo na receita e sinceramente dá certo também. Que é o que eles chamam de ice bath, ou o banho-maria invertido, né? Então eu vou despejar aqui nessa tigela aqui de aço inox, que está aqui embaixo, que vocês podem ver que tem cubos de gelo com água. E vou mexer um bocado até esfriar. Agora é deixar dar uma esfriada, uns 5 minutinhos, mexendo de vez em quando. E então posso adicionar os dois últimos ingredientes, que é o extrato de baunilha e a xícara, né, 240, 250 mililitros de creme de leite fresco. Acabei de adicionar o creme de leite, é só dar aquela boa misturada, que vai deixar bem homogeneizado. Com relação ao extrato de baunilha, vocês podem não colocar ou utilizar a essência também, não tem problema, só que o extrato tem um sabor bem mais intenso. Bem, toda a parte que tinha para ser feita de cozinhar está pronta. Agora eu vou cobrir isso aqui com um plástico com esse filme de PVC e vou deixar encostado para não formar aquela película. E vou levar à geladeira por pelo menos 8 horas. Vai para a geladeira também o baldezinho, né, que é isso aqui, da minha sorveteira, que é essa sorveteira artesanal. Isso aqui, ó, não sei se dá para ouvir, tem um líquido que congela em baixíssima temperatura, ele vai para o freezer. Depois que estiver congeladinho e a minha mistura do sorvete também estiver gelada, eu vou encaixar aqui essa pazinha e essa cúpula, que por sua vez prende essa pá. E aí vai colocar para girar, em cerca de meia hora eu terei o sorvete pronto. Caso vocês não tenham a sorveteira, dá para fazer também, mas não fica exatamente igual, mas é um resultado muito bom. Nesse caso, você tem que levar a mistura para o freezer até quase congelar, passar no processador, levar para o freezer de novo, deixar ficar da mesma forma e repetir esse processo uns 3, 4 vezes com o processador. A lâmina vai quebrar os cristalzinhos de gelo e você vai ter uma textura muito próxima do gelato que você teria nessa máquina de fazer sorvete. Bem, pessoal, a mistura já está aqui estupidamente gelada.
Vou remover aqui o filme plástico, vou colocar num outro recipiente só para ficar mais fácil para despejar aqui na máquina de sorvete. Porque é interessante despejar enquanto o cilindro aqui está rodando para não congelar imediatamente em contato. Vocês podem ver que ele gira e tem uma haste plástica que vai raspando a lateral para impedir a formação de cristais grandes de gelo. Então é isso, pessoal. Enquanto a máquina está aqui girando, eu vou despejando bem devagarzinho a mistura para sorvete. E agora é esperar. Leva em torno de 30 minutos. Mas com uns 15 já vai começar a congelar e começar a expandir, né? Quando congela, acaba aumentando o volume que eu coloquei aqui dentro do balde de sorvete. Bem, pessoal, eu gostaria de dizer que depois de meia hora teria dado certo, mas não deu na minha máquina de sorvete, porque ela não teve a capacidade de congelar essa mistura que mostrou-se incrivelmente anticongelante. Então eu tive que ir para o método braçal mesmo, eu esperei, deixo ficar bem duro, depois bati no processador, repeti esse processo umas 2 ou 3 vezes e cheguei aqui nessa consistência que fica com a textura que é típica de um sorvete artesanal de pistache. E é incrível também como derrete rápido. Para vocês terem uma ideia, para ficar bem gelado, né, como se fosse uma barra de gelo, eu tive que colocar o meu freezer no turbo. E agora eu acrescento uns pistachos torrados, né, para dar aquele crocantezinho. Eu espero que vocês tenham gostado. O sabor ficou maravilhoso, a textura ficou incrível. Eu tenho outra receita no canal que eu fiz com pistache torrado e moído, mas esse aqui fica com sabor realmente bem mais intenso de pistache. E é isso, pessoal. Até a próxima!